Pronto, tá gravando. É, essa é uma questão. Vocês também não estão conseguindo ter acesso ao Moodle? É isso, Luciano? Todo mundo tá tendo acesso ao Moodle? Não, professor. Não? Tá. Então, é assim, Sim, Nicole tá tendo acesso, Ricardo também tá tendo? sim, tem acesso ao Moodle, sim. Tem? Tá. É porque assim, a minha... É o Moodle que é ruim, entendi. Então, eu ainda não consegui criar a nossa disciplina no Moodle para a gente poder se comunicar por lá também, né? De eu enviar esses materiais, por exemplo, os slides dessa aula, o texto, os vídeos, o vídeo, né, da aula passada. Então, já me disseram isso também, que o Moodle parece que é mais fácil de utilizar que o Siga. Mas é porque eu tô com, lá na minha conta, eu tô com uma restrição de acesso. Mas eu já reportei e tal, eu espero que até semana que vem isso se resolva. De qualquer forma, eu vou disponibilizar também por e-mail os slides dessa aula. Todas as nossas aulas eu vou organizar uma apresentação em slides e tal, porque eu acho que fica mais produtivo, né? Para vocês visualizarem, para a gente conseguir ter de deixar a comunicação mais organizada, né? Então, sempre as nossas aulas vão ter uma apresentação slide e eu vou mandar para vocês. Quanto a isso, podem ficar tranquilos, tudo que isso que eu vou encaminhar isso para vocês. Eu só peço para vocês um pouco de paciência, porque desse início aí para organizar a questão do Moodle, que eu tô com esses probleminhas operacionais, né? Mas isso vai se organizar. Mas eu envio para vocês os slides dessa aula no mais tardar até amanhã por e-mail, tá bom? Quanto a isso, podem ficar tranquilos que vai ficar tudo certo. Então, eu coloquei agora... e a gravação da aula, chegaram a me perguntar por e-mail. É o seguinte, gente, também eu tô... É porque, assim, na última aula, como o vídeo ficou um pouco grande, eu tô tentando encontrar uma forma de tentar ver se eu consigo disponibilizar ele pelo YouTube. Eu tô com algumas dificuldades também nisso, eu espero também conseguir resolver isso semana que vem. Mas também eu espero também conseguir fazer isso pelo Moodle. De qualquer forma, eu vou disponibilizar também os vídeos, né, das aulas, da aula passada e dessa aula. Essa aula já está começando a ser gravada, então também vou disponibilizar para vocês, beleza? Então, retomando novamente o que eu estava dizendo, já com a gravação, a nossa aula de hoje é sobre interdisciplinaridade e ensino de história. Eu selecionei esse texto da Crislane e da Aline Lima, porque ele é um texto que apresenta uma visão bem panorâmica sobre o assunto. Eu acho que é um bom texto introdutório para a gente entender um pouco do que é a definição, né? Ou como as próprias autores dizem, as várias definições de interdisciplinaridade, mas a definição que elas trabalham, qual a relação que a interdisciplinaridade tem com a legislação educacional e principalmente os PCNs, né? E a relação que a interdisciplinaridade tem com o ensino de história. E, obviamente, a relação que elas estabelecem com o ensino de história, pelo menos a discussão em linhas gerais, também pode ser pensada para outras disciplinas das ciências sociais e humanas. Embora a nossa perspectiva nessa disciplina seja um enfoque a partir do ponto de vista histórico, né, do ensino de história, mas ele é possível de ser pensado também para outras disciplinas das ciências humanas. Então, retomando também o que eu havia dito para vocês antes, a dinâmica da aula mais ou menos hoje é eu fazer a apresentação do texto, os objetivos dele, os principais argumentos e as conclusões, e depois abrir para que vocês possam apresentar as dúvidas de vocês, as impressões que vocês ficaram, e a gente dialogar um pouco sobre isso. Então, é mais ou menos a dinâmica da aula que eu quero que a gente tenha hoje é essa. Então, aqui no nosso slide, eu fiz esse esqueminha aqui para estabelecendo
a relação entre o objetivo do texto, o que a autora estabelece como objetivos e como isso vai ser organizado na estrutura do texto, os tópicos do texto. Então, de como ela estabelece os objetivos e como elas, né, estabelecem os objetivos e como isso vai organizar a organização do texto, os argumentos do texto. Então, discorrer sobre a interdisciplinaridade no Brasil e sobre o ensino de história, esse é um dos objetivos do texto. Abordar a história da interdisciplinaridade no Brasil e a sua presença na legislação educacional, e aí elas falam precisamente os PCNs. É interessante pontuar que elas falam dos PCNs porque é um texto de 2013. Obviamente que hoje tem a legislação que trata sobre a organização dos currículos para a educação básica, que é a BNCC. Ela também trata a BNCC também trata da interdisciplinaridade e não é uma questão muito distante do que é a discussão dos PCNs. Então, de alguma maneira, eu acho que a discussão que elas fazem por os PCNs contempla, em linhas gerais, a BNCC também. Mas, vamos dizer assim, a BNCC hoje são os PCNs mais atualizados, né? Porque o PCN ele foi publicado em 1998. Então, é uma legislação da década de 90. E a BNCC, se não me engano, foi publicada em 2017. Então, é a legislação mais atual, né? Mas, no que diz respeito à interdisciplinaridade, elas têm uma discussão muito similar. Então, por isso que eu acho que o que elas discutem aqui para o PCN cabe, também é semelhante para a BNCC. E o último objetivo é tratar do ensino de história e o diálogo com outras disciplinas em perspectiva interdisciplinar. Então, a partir desses 3 objetivos é que elas vão organizar a estrutura do texto. Então, o primeiro tópico do texto é interdisciplinaridade, conceitos e reflexões sobre a prática. Então, aqui elas já vão tratar das discussões mais especificamente sobre a interdisciplinaridade, os conceitos, né, as definições. O segundo ponto, a interdisciplinaridade na legislação educacional brasileira. Então, aqui elas vão tratar qual é a relação que a interdisciplinaridade vai ter com a legislação, né? E como eu falei para vocês, mais especificamente o PCN. E o 3, o ensino de história, especificidades, especialidades e possibilidades de diálogo. Então, percebem como há uma relação, e isso que eu acho que é interessante a gente perceber, como os objetivos que elas estabelecem vão, de alguma maneira, estabelecer como o próprio texto vai ser estruturado, né? De como a argumentação vai ser apresentada em cada um dos tópicos. Então, aí a gente inicia na parte de ver, né? De observar a argumentação das autoras. Então, o primeiro tópico, a interdisciplinaridade, conceitos e reflexões sobre a prática. Então, as autoras dizem, logo no começo dessa sessão, que a discussão sobre interdisciplinaridade, ela, de alguma maneira, surgiu na Europa entre os anos 40 e 60, principalmente na França e na Itália, principalmente como uma discussão procurando, de alguma maneira, articular as disciplinas científicas, os campos do conhecimento, porque até o século XVIII, por exemplo, a gente não tinha uma divisão clara entre os campos científicos. Por exemplo, não existia a química, nem a física, nem vamos dizer assim, a sociologia ou a antropologia. Essas são disciplinas que vão surgir no século XIX, como uma especialização do campo das ciências humanas, vamos dizer assim, e das ciências naturais. O que antes se tinha era uma relação muito estreita entre esses campos, que era pautada numa visão muito geral. No século XIX, por conta do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, os campos do conhecimento eles foram tendendo a especializar os seus campos de análise e, a partir disso, as suas próprias metodologias. Só que
acabou que, a partir dessa especialização, e obviamente essa especialização ela foi importante para o avanço de várias questões nesses campos de conhecimento, só que isso acabou fazendo com que cessasse a comunicação entre os campos. Então, se chegou a um nível de especialização tão grande que a química já não se comunicava mais com a física, a filosofia não se comunicava mais com a história, nem com a geografia, nem com a antropologia. Então, esse debate da interdisciplinaridade, ele surgiu na década de 40 e 60 do século XX, procurando, de alguma maneira, reparar essa separação, de novamente estabelecer a conexão entre os campos do conhecimento, né? De procurar fazer com que os campos pudessem dialogar nas suas contribuições, nas suas discussões, nas suas metodologias, porque, de alguma maneira, assim, de alguma maneira não, mas quando a gente entra em contato com os fenômenos, tanto naturais quanto sociais, eles são muito, como eu posso dizer, você não consegue ter uma leitura específica deles, né? Porque tudo está muito junto, toda a dimensão geográfica, com a dimensão histórica, com a dimensão filosófica, com a dimensão antropológica, tudo isso está muito amalgamado na nossa própria perspectiva, nossa própria vivência, né, dos fenômenos sociais. Quando a gente vai procurar analisar isso de maneira científica, obviamente cada um vai se construir um enfoque sobre cada uma dessas perspectivas. Só que a interdisciplinaridade, ela surgiu como uma preocupação de retomar a comunicação entre os campos do conhecimento, de alguma maneira fazer que se articule as contribuições, né? Então, esse movimento, ele surgiu entre a década de 40 e 60 na Europa, no Brasil, esse debate foi introduzido na década de 60 e 70. Então, segundo as autoras, a década de 60 e 70 é o período de introdução e o processo de revisão conceitual básica sobre a interdisciplinaridade no Brasil. Nesse sentido, a obra dos Georges Kurdorff foi extremamente importante para a introdução da interdisciplinaridade no Brasil. O Georges Kurdorff, ele é um epistemólogo francês que foi um dos sujeitos que pensou a questão da interdisciplinaridade. E ele estabeleceu que a interdisciplinaridade tinha um enfoque epistemológico e um enfoque pedagógico. E aí é interessante a gente perceber que aqui elas já começam a estabelecer mais ou menos a definição de que a interdisciplinaridade ela tem duas dimensões, uma dimensão epistemológica e uma dimensão pedagógica. E que no Brasil esses debates foram desenvolvidos pelo Wilton Japiaçu, do ponto de vista epistemológico, e pela Ivani Fazenda, do ponto de vista pedagógico. Então, elas já começam a estabelecer aqui. A interdisciplinaridade tem duas vertentes, uma vertente epistemológica e uma vertente pedagógica. A vertente epistemológica é aquela que vai procurar se preocupar com as questões relacionadas à produção e à socialização do conhecimento. Então, do ponto de vista epistemológico, a interdisciplinaridade ela se preocupa com os métodos, com as discussões relacionadas à produção do conhecimento, isso principalmente de um ponto de vista que está muito relacionado à produção do conhecimento na universidade ou nos institutos de pesquisa. Essa seria o enfoque epistemológico, está relacionado à produção do conhecimento e à socialização do conhecimento. Enquanto que o enfoque pedagógico, ele está preocupado com a maneira que a articulação entre os campos do conhecimento estão relacionados às questões curriculares e à aprendizagem escolar. Então, percebam, o enfoque pedagógico da interdisciplinaridade está muito preocupado, sobretudo, de como se estabelece essa articulação entre os campos do conhecimento na escola. Quer dizer, de como o currículo se organiza, né, para pensar isso, para favorecer uma prática interdisciplinar, e como isso, no campo da escola, nas disciplinas escolares, na prática do professor, isso de alguma maneira contribui para a aprendizagem escolar. Então,
as autoras, elas estabelecem essas duas definições. A interdisciplinaridade de um ponto de vista epistemológico e a interdisciplinaridade de um ponto de vista pedagógico. Pode falar, Lua. Não, só para entender mesmo, eu entendi o pedagógico. Você pode repetir o epistemológico, só para eu fazer mais sentido na minha cabeça? Claro, claro que sim. O ponto de vista epistemológico está muito mais relacionado à produção do conhecimento. Do ponto de vista, por exemplo, enquanto que o ponto de vista epistemológico ele estaria relacionado... Pera aí, gente, que a minha bateria está indo. Pronto. O ponto de vista epistemológico ele estaria relacionado à produção do conhecimento. Por exemplo, hoje no Brasil a produção científica ela está praticamente localizada nos cursos de pós-graduação. Então, na pós-graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, que ocorre a produção do conhecimento hoje no Brasil. O enfoque epistemológico, ele trata sobre essa produção do conhecimento que acontece principalmente na universidade e nos institutos de pesquisa. Por exemplo, o Instituto de Pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou o ITA, que é o Instituto Tecnológico, né, da Aeronáutica. Essas instituições são aquelas que produzem conhecimento hoje, de um ponto de vista científico. Então, o ponto de vista da interdisciplinaridade no enfoque epistemológico está relacionado a esses espaços que produzem conhecimentos, a pós-graduação, que está na universidade, e os institutos de pesquisa. Por exemplo, o IBGE é um instituto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Também é um espaço de produção do conhecimento. Esses espaços são aqueles que produzem e são responsáveis pela socialização do conhecimento. Então, de um ponto de vista da interdisciplinaridade, de um ponto de vista epistemológico, a gente está falando desses espaços. Esse é o ponto de vista epistemológico. Do ponto de vista pedagógico, a gente está falando da escola, basicamente. Não somente da escola, claro, mas de todas aquelas instituições que são responsáveis pela socialização do conhecimento. A escola é a principal delas, né? De um ponto de vista escolar, de um ponto de vista pedagógico, que procuram organizar um currículo que favoreça a prática da interdisciplinaridade e a própria aprendizagem escolar. Esse é um ponto importante, que é uma coisa que as autoras no texto todo elas vão enfatizar, que é o seguinte: o ensino interdisciplinar é a articulação entre professores, estudantes e comunidade escolar, não se restringindo às disciplinas escolares. Esse é um ponto importante, gente. Para que uma prática interdisciplinar ela consiga, na escola, concretizar esse processo de aprendizagem, a partir desse enfoque interdisciplinar, da comunicação entre as disciplinas, é extremamente importante não somente organizar o currículo para que se favoreça uma prática interdisciplinar, quer dizer, fazer com que os professores das disciplinas se comuniquem entre si. Por exemplo, que o professor de História se comunique com o professor de Geografia, com o professor de Língua Portuguesa, com o professor de Sociologia, por exemplo. Ou o professor de Matemática se comunique com o professor de Química, com o professor de Biologia, com o professor de Física. E isso é uma parte do processo, mas não se restringe somente a isso, porque as autoras dizem que é extremamente importante que se consiga estabelecer um ambiente de comunicação entre professores, estudantes e a comunidade escolar. É importante que a comunidade também participe desse processo na escola. Isso é importante também ressaltar que as próprias autoras elas deixam isso bem claro, que isso não é um processo fácil. De fato, é muito... Para você conseguir estabelecer um ambiente escolar em que se favoreça a prática interdisciplinar, é necessário esse processo de diálogo, né, de mobilização de todos os atores, todos os sujeitos que estão envolvidos na escola. De fato, não é fácil fazer isso, mas é extremamente importante, porque essa perspectiva é aquela que vai conseguir se comunicar de maneira mais eficaz com a realidade dos alunos, que vai conseguir se comunicar de maneira mais eficiente com a experiência social dos alunos. Então, por isso que é extremamente importante
que se tenha na escola essa perspectiva interdisciplinar. Mas é necessário ter em conta que essa perspectiva também é necessário um investimento bastante grande para que todos os sujeitos consigam engajar no processo. Isso é um aspecto importante, porque todo mundo, obviamente, reconhece a importância de uma prática interdisciplinar, mas também é importante perceber que ela não é um processo fácil, não é um processo que vai acontecer do dia para a noite, que todo mundo vai sair satisfeito. Então, é um processo de construção, entende? Então, por isso que em vários momentos do texto elas vão sempre pontuando isso, né? De deixar bastante claro isso. Há o avanço e a melhoria do processo de ensino, mas também há as dificuldades. Exatamente, isso mesmo, L'Oréal, isso mesmo. É exatamente isso. É nessa pegada que se estabelece esse processo. E esse processo de desconstrução de crítica nem sempre é confortável. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, o que é legal do que as autoras dizendo isso, porque elas não romantizam o processo. Isso é importante de deixar bem claro. Você vai colher os frutos, você vai conseguir avançar em vários aspectos, mas é necessário também ter paciência em relação a isso, porque nem sempre todo mundo está aberto a esse tipo de inovação, nem sempre, porque de alguma forma tira as pessoas da sua área de conforto, né? Porque é muito fácil você chegar lá e dar sua aula, de se preocupar apenas com a sua área de conhecimento, e, por exemplo, tentar estabelecer comunicação, diálogo com as outras áreas, de uma forma também de você se abrir para esse contato, para as trocas, para o diálogo, né? E nem sempre, nem todo mundo está disposto a isso, né? Então, por isso que é interessante essas pontuações que elas fazem no texto, que é para deixar bem claro, de que nem sempre é um processo fácil, né? Continuando na argumentação das autoras, elas dizem assim, que os estudos interdisciplinares no Brasil se desenvolveram em 3 períodos principais, na década de 70, na década de 80 e na década de 90. A década de 70 foi um momento em que houve a introdução desse debate no Brasil e foi se estabelecendo uma estruturação conceitual básica, né? Então, ainda se estava estabelecendo o que se entenderia por interdisciplinaridade e, como elas dizem no texto, existem diferentes definições. Então, neste momento, até porque a palavra interdisciplinaridade é uma palavra polissêmica, né? Ela tem vários significados. O que elas fazem aqui no texto é apresentar uma definição possível, né? Então, que é a partir principalmente dos estudos da professora Ivani Fazenda. Então, a década de 70 foi esse momento de introdução desse debate no Brasil. Na década de 90, ou de 80, o que aconteceu foi o aprofundamento do debate de estabelecer uma relação entre o teórico e o abstrato a partir da prática. Esse aspecto aqui é extremamente importante, que é o seguinte, se na década de 70 se estava apresentando o debate conceitual e as diferentes definições sobre o que se entendia por interdisciplinaridade, na década de 90, o que vai se procurar fazer é estabelecer uma relação cada vez mais clara com a prática pedagógica, de entender o seguinte, como é que a interdisciplinaridade vai se adequar ou vai se apresentar na realidade escolar brasileira. E esse é um debate que a gente tem até hoje, mas que começou a ser delineado, foi iniciado na década de 80. E esse é um debate extremamente importante. E na década de 90, a partir desse debate, se procurou estabelecer uma teoria sobre a interdisciplinaridade, quer dizer, já se estabeleceu uma discussão sobre como é que poderia ser pensada a interdisciplinaridade para a realidade brasileira, que é um debate que até hoje está em aberto, né? Porque é extremamente importante entender o seguinte, não tem como, e esse foi, nesses 3 momentos foi que se chegou a essa conclusão, não tem como você, de alguma maneira, importar esse debate da Europa
Porque ele é estabelecido num ambiente educacional bastante diferente do ambiente educacional brasileiro. Então, não tem como você chegar com uma discussão que faz sentido na Europa e aqui não vai fazer tanto sentido porque aqui a gente tem um outro ambiente escolar, entende? Então, desses 3 momentos de estudo, a grande questão do debate foi como a gente pode adequar a discussão da interdisciplinaridade, que é um debate extremamente necessário e importante, mas de acordo com as nossas demandas, com as nossas potencialidades, mas também com os limites que a escola brasileira tem. Então, ela apresenta essa periodização, esses 3 períodos de estudo para a gente entender um pouco sobre isso, né? Sobre como é que a interdisciplinaridade foi introduzida no Brasil, como ela começou a ser pensada a partir da realidade brasileira. Então, e esse aqui é o... Exatamente, isso mesmo, exatamente. Seria incoerente, exatamente. Então, um outro debate que elas fazem no texto que é bem interessante, que é para a gente entender um pouco quais são as diferenças entre, e essa é uma coisa que a gente se confunde muito quando a gente lê determinados textos e falam sobre esses conceitos, né? Fazem referência a esses conceitos como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, a própria interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Tipo, parece tudo muito junto, parece tudo muito sinônimo, né? Mas elas fazem as distinções sobre esses conceitos, que eu acho que é bem legal. Esse texto eu acho ele interessante porque ele vai fazendo essas definições iniciais para a gente conseguir se situar no debate. Então, o que seria multidisciplinaridade? A justaposição de disciplinas em geral. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente tem a universidade, certo? E na universidade a gente tem várias disciplinas científicas. Então a gente tem a física, a gente tem a química, a gente tem a matemática, a gente tem a psicologia, a gente tem a história, a gente tem a filosofia, a geografia, enfim, engenharias, medicina, contabilidade. Então, por exemplo, a universidade, ela é por definição multidisciplinar, entende? Porque ela congrega esses diferentes campos do conhecimento. Então, a universidade, ela é multidisciplinar, que seria essa questão. A justaposição de disciplinas em geral seria a reunião dessas disciplinas num mesmo espaço. Isso é multidisciplinar. O que é pluridisciplinar? Seria a justaposição de disciplinas em áreas comuns. Então, por exemplo, a gente tem a área da saúde. A área da saúde, ela é formada por medicina, odontologia, nutrição, farmácia, enfermagem, por exemplo. Essas são as disciplinas que formam uma área comum, que é a área da saúde. Então, por exemplo, a área da saúde é uma área pluridisciplinar. Por que ela é pluridisciplinar? Porque são disciplinas que estão reunidas numa área comum, que é a saúde, vamos dizer assim. Por exemplo, o que são as ciências humanas? Então, a área das ciências humanas, aí seria seria história, geografia, filosofia, a psicologia. Então, essas são a área das ciências humanas, que seria uma área pluridisciplinar. Então, essa seria a especificidade do que a gente chama de pluridisciplinaridade. Depois vem a interdisciplinaridade, que é aquilo que a gente já está discutindo, a relação entre disciplinas por conceitos, métodos e objetos. Então, aqui, a interdisciplinaridade, ela pode tanto favorecer a relação entre disciplinas de uma mesma área. Então, por exemplo, a relação entre história e geografia, que fazem parte da área das humanidades, por exemplo, ou a relação entre disciplinas, mas são de áreas diferentes. Por exemplo, a relação entre história e medicina, por exemplo, ela é possível também. São disciplinas de áreas diferentes, né, que é das ciências humanas, das humanidades e da área da saúde, mas que é possível ter uma relação. Por exemplo, pensar a história das práticas medicinais, ou a história das epidemias, ou a história dos processos terapêuticos. É possível a comunicação tanto em áreas tanto disciplinas de uma mesma área,
quanto disciplinas de áreas diferentes, né? Isso seria a interdisciplinaridade. E a transdisciplinaridade? O que seria a transdisciplinaridade? A relação entre disciplinas por um axioma comum, por um conceito comum. Para deixar bem claro, essa perspectiva é a seguinte. Por exemplo, a gente tem o axioma, um conceito. Vou dar um exemplo. Cultura, por exemplo, o conceito de cultura. O conceito de cultura é um conceito que ele é trabalhado por várias disciplinas. Você tem um ponto de vista histórico, você tem um ponto de vista antropológico, você tem um ponto de vista sociológico, você tem um ponto de vista psicológico, você tem um ponto de vista artístico, entende? A transdisciplinaridade seria isso. A partir de um conceito, você articular diferentes áreas do conhecimento. Que aí você consegue, a partir desse conceito ou desse tema, articular diferentes contribuições. Então, essa é uma outra dimensão da discussão que as autoras fazem, né, dessas definições sobre multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, especificamente, né, e transdisciplinaridade. Então, aí avançando um pouquinho, por que eu marquei aqui em vermelho, né? Porque dentro da interdisciplinaridade, as autoras elas avançam mais ainda no debate, que elas dizem assim: o nível interdisciplinar ainda é formado por 4 variações. Então, dentro da interdisciplinaridade, especificamente falando, a gente tem ainda outras formas de articulação, que é a interheterogênea. Então, dentro da interdisciplinaridade, nós temos a interheterogênea, a pseudodisciplinaridade, a intercomplementar e a interunificadora. Dessas variações da interdisciplinaridade, as autoras defendem a interunificadora. Essas diferentes definições, na verdade, estão relacionadas a diferentes perspectivas do que seria a interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, a interheterogênea é aquela que apresenta uma visão geral não aprofundada das temáticas. Então, por exemplo, você pode ter a relação entre diferentes disciplinas a partir de uma perspectiva temática, mas sem aprofundar essa perspectiva. É isso que os autores chamam de interheterogênea. É quando você tem diferentes disciplinas que procuram apresentar uma visão sobre uma temática, mas sem ser aprofundada. A pseudo-interdisciplinaridade seria o tema norteador comum sem uma aproximação entre as disciplinas. Então, por exemplo, você tem um tema em que diferentes disciplinas têm contribuições sobre aquilo, só que elas necessariamente não se comunicam entre si. Então, por isso que elas chamam de pseudodisciplinaridade. Quer dizer, aparentemente teria uma interdisciplinaridade ali, mas não tem, porque você não tem uma contribuição efetiva, né? São apenas diferentes disciplinas que têm contribuições sobre um tema, mas que elas não necessariamente se comunicam. A próxima definição é a intercomplementar, que é a aproximação das disciplinas para a aproximação das disciplinas para a complementação de saberes. Então aqui, nessa intercomplementar, é quando as disciplinas elas procuram apenas complementar os saberes. O que isso quer dizer? Elas não procuram ter uma aproximação e estabelecer uma relação, um diálogo mais aprofundado. Elas apenas tratam sobre determinados temas de uma maneira complementar. Por exemplo, quando, por exemplo, história e geografia se aproximam e em um determinado debate da geografia, a história é mobilizada apenas para apresentar um contexto, entende? Ou para apresentar alguma questão não mais aprofundada. Então, apenas se estabelece uma relação complementar e não uma relação mais aproximada entre os conhecimentos. A perspectiva que vai apresentar uma relação mais aproximada, mais aprofundada, é a que elas defendem, que é a interunificadora, que é a integração teórica e metodológica coerente entre as áreas do conhecimento. Então, aqui
há uma comunicação de fato entre as disciplinas. Quer dizer, você consegue estabelecer uma contribuição, uma discussão que faça com que as disciplinas elas consigam se unir a partir de uma temática e que elas contribuam de maneira mais aproximada e mais aprofundada. Então, essas são algumas das definições, né, conceituais que as autoras fazem no texto. E para finalizar essa primeira parte, elas dizem assim, que na década de 80 houve uma transição, que é aquela questão que a gente já tinha falado um pouco anteriormente, do debate interdisciplinar de um ponto de vista da epistemologia para a prática pedagógica, conforme a realidade educacional brasileira. Isso foi quando você conseguiu cada vez mais avançar no debate, não somente do ponto de vista da produção do conhecimento, do ponto de vista da epistemologia, mas principalmente como esse debate epistemológico, ele se desdobrava em um enfoque pedagógico, quer dizer, como é que isso vai ser operacionalizado na escola. Então, esse foi um elemento que se avançou em pensar como a discussão interdisciplinar vai se adequar ao ambiente escolar. Esse é um debate que a gente tem até hoje, é um debate que está em aberto. No final do século XX, então, há a emergência de novas concepções de ensino e de escola ancoradas na prática interdisciplinar. Então, a discussão interdisciplinar, ela veio, neste momento, ela veio para ficar, para se consolidar como um dos elementos estruturantes do debate educacional brasileiro. E como é que isso se estabeleceu? Como é que a prática interdisciplinar, ela vai se estabelecer como uma referência para o debate educacional? É a partir do momento em que ela começa a ser incorporada pela legislação educacional. Porque a partir da legislação educacional, você vai estabelecer os parâmetros para o debate educacional, de um ponto de vista da política educacional. E é a partir desse momento que esse debate vai se consolidar na discussão sobre a educação no Brasil. E que isso vai se estabelecer, obviamente, principalmente pelos PCNs, na discussão que as autoras trazem no texto, mas que hoje também está presente na BNCC. Que seria o PCN mais atualizado, né? O que é a BNCC. Também a BNCC está com esse debate interdisciplinar, mas as autoras aqui, como é um texto de 2013, elas se focam principalmente nos PCNs. Então, aí a gente passa agora para a segunda parte do texto, que aqui é a discussão que elas vão fazer da relação entre a interdisciplinaridade e a legislação educacional, que é o segundo objetivo do texto. Então, aqui nesse momento, nessa parte do texto, elas vão estabelecer a maneira como o debate interdisciplinar foi sendo introduzido na legislação educacional. Então, elas iniciam dizendo o seguinte, que na década de 60 e 70, principalmente 61 e 71, a perspectiva interdisciplinar ela estava totalmente ausente da legislação educacional. Na verdade, a única referência que se fazia na legislação educacional nesse momento era, no máximo, a integração entre as disciplinas. Mas isso não era pensado de um ponto de vista interdisciplinar. Até porque, lembrem, esse debate começou a ser aprofundado na década de 80. Então, elas começam a falar isso no início dessa discussão, né, do segundo ponto do texto, porque principalmente a partir da década de 80 que esse debate vai se aprofundar no Brasil e vai começar a reverberar na legislação a partir da década de 90. Não é para menos que a LDB e os PCN são duas legislações dos anos 90, que é quando esse debate vai começar a se consolidar no Brasil e vai começar a ser incorporado pela legislação educacional. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é a principal legislação brasileira, do ponto de vista educacional. É como se fosse a Constituição, a Constituição do debate educacional. É a principal lei da educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394/96. Geralmente o pessoal fala 93/94/96. Essa é a LDB.
E a própria LDB ela já estabelece o seguinte, que é uma das questões que estão relacionadas à interdisciplinaridade. Como a LDB é uma legislação muito ampla, muito geral, ela não trata sobre a interdisciplinaridade de maneira específica. Por isso que essa discussão vai ser estabelecida de maneira mais específica nos PCNs. Mas um dos princípios da LDB já estabelece que a educação ela tem que ser estabelecida para preparar para a vida e para o trabalho. E os conteúdos curriculares eles devem ser adequados à experiência social dos estudantes. Esse debate, esses princípios, eles já têm a ver com a perspectiva da interdisciplinaridade, que é isso, de aproximar os saberes escolares, os saberes educacionais da realidade dos alunos. Isso já é uma coisa estabelecida enquanto princípio na LDB e que vai ser desenvolvida de maneira mais específica nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que é lançado em 98. E esse debate interdisciplinar nos PCNs vão ficar mais delineados de maneira mais específica nos temas transversais. Então, as autoras, ao analisar os PCNs, elas deixam bem claro o seguinte: não há uma conceituação de interdisciplinaridade nos PCNs, embora indique uma proposta de prática interdisciplinar. Então, é interessante perceber que elas, ao analisarem os PCNs, de fato, os PCNs eles não têm uma definição de dizer a interdisciplinaridade é isso, entende? Eles não fazem isso, mas a organização do PCN procura apresentar uma proposta para os professores, né, para os profissionais da educação de uma maneira geral, de uma proposta de trabalho interdisciplinar. Até porque, como a gente tem diferentes definições de interdisciplinaridade, as autoras dizem que não invalida, obviamente, a discussão dos PCNs, embora ele não tenha uma definição clara do que seria interdisciplinaridade. Até por ser uma legislação que procura apresentar recomendações, indicações de trabalho para os professores, seria mais interessante, de fato, você apresentar uma proposta de trabalho interdisciplinar do que necessariamente apresentar uma conceituação sobre interdisciplinaridade. Então, nos PCNs, a interdisciplinaridade é um princípio de articulação entre os conteúdos e as atividades que devem ser trabalhadas na escola. E a gente vai ver que isso está principalmente ancorado nos temas transversais, que a gente vai tratar um pouquinho mais na frente. No que diz respeito à relação entre os PCNs e o ensino de história, uma coisa que os PCNs apontam, que o ensino de história ele tem que se preocupar principalmente com a dimensão temporal e com os eixos temáticos. Esse aspecto é um aspecto importante porque, de fato, a discussão da história, a contribuição fundamental da história é conseguir pensar os fenômenos no tempo, né? Então, por isso que a relação que a história vai estabelecer com a filosofia, com a antropologia, com a geografia, com as outras disciplinas, é principalmente de conseguir pensar a relação que há entre essas disciplinas, né? Pensar, por exemplo, uma discussão relacionada a uma questão da geografia ou da filosofia, as contribuições que o ensino de história pode dar é pensar isso de um ponto de vista temporal. E o que eu quero dizer com isso? De pensar isso de um ponto de vista da mudança e da permanência, entende? De pensar como é que os fenômenos eles se modificam com o passar do tempo, como é que eles permanecem, quer dizer, pensar as relações de continuidade e ruptura. Essa é uma recomendação que os PCNs fazem, né? De como é que o ensino de história pode se comunicar com as outras disciplinas, e a dimensão temporal é uma das dimensões que podem ser melhor trabalhadas. E a questão dos eixos temáticos é de pensar a própria organização, a recomendação que os PCNs fazem de que o currículo ele deva ser organizado de um ponto de vista temático. E isso é uma coisa interessante
porque você consegue ter uma articulação melhor entre as áreas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando um eixo temático, mundo do trabalho, por exemplo, ou manifestações culturais e artísticas. Esses são, por exemplo, eixos temáticos, em que você pode ter a contribuição de diferentes disciplinas sobre um mesmo eixo temático. Essa forma de organização, ela torna o currículo menos engessado. Você consegue fazer com que as disciplinas se comuniquem melhor a partir de eixos temáticos. E essa também é uma recomendação que os PCNs fazem. Isso para o ensino de história, mas também para todas as outras disciplinas, né? Por exemplo, quando você fala da geografia, por exemplo, a geografia, as contribuições dela estão de pensar o espaço, principalmente, por exemplo, a categoria espaço, se a categoria tempo é uma categoria importante para a história, a categoria espaço é uma categoria fundamental para a geografia, entende? Então, cada disciplina vai tendo as suas, por exemplo, para a língua portuguesa, a categoria linguagem é uma categoria fundamental para se comunicar com as outras disciplinas. Então, aqui, especificamente, o PCN está apontando para o ensino de história, né? Que é a dimensão temporal. Então, a partir desse debate, né? Do que os PCNs estabelecem, né? Para o ensino de história especificamente, as autoras vão passar para discutir sobre os temas transversais, especificamente. Que seria a parte dos PCNs que procuram estabelecer os eixos temáticos, né, os temas que vão fazer com que as disciplinas da escola se comuniquem de maneira mais aproximada. Então, inicialmente, os critérios que os PCNs estabeleceram para a indicação dos temas transversais foram a urgência social, a abrangência nacional, a possibilidade do ensino e aprendizagem no ensino fundamental, o favorecimento da compreensão da realidade e a participação social. Todos esses pontos foram os critérios estabelecidos pelos PCNs, por esse documento, para a eleição, para a seleção dos temas transversais. Então, os temas transversais eles foram escolhidos porque são temas de urgência social, são temas que têm abrangência nacional, quer dizer, você consegue, mesmo com a diversidade regional do Brasil, você consegue abarcar em uma abrangência nacional. Que esses temas, eles favorecem, né, tem uma possibilidade de ensino e aprendizagem no nível do ensino fundamental. O favorecimento da compreensão da realidade, esse também era um outro critério. E a participação social, quer dizer, fazer com que esses temas fossem próximos da realidade dos alunos. Então, quais são os temas, né? Quais são os temas transversais? Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho em consumo. Então, são esses os temas transversais que são estabelecidos nos PCNs. Então, quer dizer, esses temas transversais, eles são os temas que, de alguma maneira, foram apontados por essa legislação para se estabelecer a comunicação, uma prática interdisciplinar das disciplinas na escola, né? Então, e aí as autoras apresentam essa discussão de que a transversalidade, de acordo com os PCNs, o que seria a transversalidade? Seria essa capacidade ou possibilidade de aprender sobre a realidade e aprender na realidade e da realidade. Isso daqui é um aspecto muito, muito importante, que é o seguinte: você aprender sobre a realidade é você aprender a partir dos saberes estabelecidos pelas disciplinas escolares, né? Pelas disciplinas, pelos saberes que são discutidos pelo professor. Então, seriam os saberes que são estabelecidos, discutidos pelas disciplinas escolares. Então, aprender sobre a realidade
e aprender na realidade da realidade. Esse ponto de vista está totalmente pautado na experiência que os alunos têm, com a vivência dos alunos. Então, os temas transversais, eles procuram fazer a ligação entre os saberes escolares e a experiência e a vivência dos alunos, entendem? É essa ponte, é essa ligação, é essa relação que é extremamente importante e que os PCNs procuram estimular. Então, os temas transversais são questões sociais urgentes para a construção da cidadania e da democracia. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer esse debate, que você consegue fazer com que os conhecimentos escolares, os conhecimentos das disciplinas escolares, eles consigam ter significado a partir da vivência dos alunos, você, obviamente, vai conseguir fazer com que a construção da cidadania e da democracia sejam fortalecidos, porque você vai conseguir formar sujeitos que conseguem entender melhor a sua realidade e conseguem pensar melhor formas de intervenção nela. Então, é fundamental um desdobramento que se espera a partir do debate dos temas transversais são esses: o fortalecimento da cidadania e da democracia. Porque se você tem sujeitos que conseguem entender melhor essa realidade, você consegue fazer com que eles tenham uma participação social mais efetiva. E a democracia consegue ser fortalecida a partir disso. E até a própria autonomia dos sujeitos, né? Então, a transversalidade, ela está relacionada a essa dimensão didática, e a interdisciplinaridade, ela teria uma dimensão epistemológica. Quer dizer, aqui, os PCNs, fundamentalmente, o que eles procuram questionar é uma visão fragmentada do conhecimento, entende? O que os PCNs procuram problematizar é de que uma visão especializada sobre as disciplinas, quer dizer, de que cada um fica lá na sua caixinha, o professor de história o professor de história lá no seu canto, o professor de geografia no seu canto, o professor de filosofia no seu canto, sem se comunicarem entre si. Os PCNs procuram estimular o diálogo entre as disciplinas na escola, possibilitando práticas pedagógicas que sejam muito mais frutíferas nesse aspecto do diálogo e da comunicação entre as disciplinas. Então, a partir desse debate dos PCNs, as autoras, elas dizem o seguinte, que, obviamente, isso é uma coisa, um debate que deve pautar a formação dos professores, certo? Se é uma exigência, vamos dizer assim, se é uma questão que a gente deve estimular que se estabeleça na escola, lá no chão da escola, obviamente que isso deve também pautar a formação dos professores. Quer dizer, os professores já devem vir devidamente formados com esse debate, com essa discussão, para que isso possa ser, obviamente, realizado na escola. Então, tanto a LDB quanto as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores nas diversas áreas procuram estabelecer o debate de se diminuir a relação entre teoria e prática, desde a formação da graduação. Então, porque essa é uma questão que vem, é um debate que não é feito de hoje, né, mas que vem sendo estabelecido há um bom tempo, pelo menos nas últimas 2 décadas, que é de fazer com que a formação dos professores ela não seja apenas uma formação excessivamente teórica, mas que ela procure ser uma formação que faça se dialogar teoria e prática. Quer dizer, de fazer com que o professor não apenas... isso é um debate que elas vão fazer também mais à frente no texto, mas eu já adianto aqui, que a formação dos professores não seja só pautada na ciência de referência, quer dizer, que não seja somente pautada num debate, concentrado num debate apenas da ciência geográfica, da história, da filosofia, e que a discussão pedagógica, a discussão educacional seja apenas um apêndice, seja apenas uma formação complementar. Esse é um debate que já vem sendo feito, e elas estabelecem que, para conseguir se desenvolver práticas interdisciplinares na escola, isso deve ser feito
estimulado, discutido a partir da própria formação dos professores. Por exemplo, a gente está tendo essa discussão aqui, é uma das dimensões desse debate, de que a prática interdisciplinar é uma questão que deve pautar a formação dos professores. E quando elas falam da formação dos professores, aí elas vão falar especificamente da formação dos professores de história, mas como eu disse para vocês, isso também é um debate comum para as outras áreas. Da década de 80, a partir da década de 80, houve uma renovação teórica e metodológica no campo da historiografia, principalmente no Brasil, de se estimular uma perspectiva interdisciplinar. Quer dizer, a produção do conhecimento em história procurou estabelecer uma comunicação, um diálogo muito mais profícuo, muito mais aprofundado com as outras áreas do conhecimento, com a geografia, com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, e isso estabeleceu um enriquecimento da produção do conhecimento histórico, porque você conseguiu fazer uma análise que conseguia dialogar com várias áreas do conhecimento, e você consegue enriquecer a produção do conhecimento a partir dessa perspectiva. E que essa renovação da historiografia, a partir dessa prática, dessa perspectiva interdisciplinar, reverberou nas concepções e nas práticas pedagógicas no ensino de história. E isso é um debate que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas que as autoras estabelecem, que é a relação que há entre a historiografia, né, o campo específico de conhecimentos da história, e o ensino da história. Então, a partir do momento que você tem uma concepção de história e de historiografia que se estabelece a partir de uma perspectiva de abertura de comunicação com as áreas do conhecimento, isso tende a enriquecer o ensino. Isso é um debate que a gente vai ver mais para frente, mas elas já apontam aqui nessa parte do texto. Então, aqui elas já deixam a discussão, né, para a terceira parte do texto, que aí que vai ser a discussão mais específica para o campo da história, que é o ensino de história, especificidades e possibilidades de diálogo. Nessa terceira parte, elas já vão fazer a discussão mais específica para o campo da história. Então, nessa parte aqui, no texto, elas fazem a referência a 3 perspectivas historiográficas principais que vão, de alguma maneira, pautar o ensino de história, que elas fazem referência, que é a história positivista, o marxismo e o movimento dos análises. Essas 3 perspectivas, mas principalmente o marxismo, né, e o movimento dos análises, são as 2 perspectivas historiográficas que vão mais influenciar o ensino de história. E a gente vai entender um pouco isso, o porquê disso, por que isso acontece. Então, o que elas falam de história, eu inicio essa parte aqui para estabelecer um pouco a distinção entre cada uma dessas perspectivas, né? Então, a história positivista ou o historicismo, ele é uma perspectiva historiográfica que ela foi uma perspectiva que se desenvolveu no século XIX e que de alguma maneira reverberou até a metade do século XX. Hoje é amplamente criticada, ela é uma perspectiva que é profundamente narrativa e cronológica, focada na história política e pautada em documentos oficiais. A história positivista, ela é uma história que ela está principalmente preocupada em perceber a movimentação dos chamados grandes, dos grandes personagens, dos grandes homens, né? De entender a ação dos estadistas, ou dos reis, ou dos papas, dos considerados grandes sujeitos, né? Vamos dizer assim. Essa perspectiva tradicional, essa perspectiva positivista, ela tem uma preocupação de entender a história a partir das movimentações do Estado ou desses chamados grandes homens ou grandes heróis, vamos dizer assim. Ela é uma perspectiva extremamente linear e que se pauta em documentos oficiais. Então, por exemplo, ela se preocupa, o documento para ela é basicamente documentos escritos que foram fornecidos pelo Estado.
Basicamente isso. Então, essa foi uma perspectiva que teve a sua vigência, né? Ela se estabeleceu e isso durou por um determinado momento e que foi, obviamente, amplamente criticada pelo marxismo e pelo movimento dos análises. Então, o marxismo e os análises surgem como perspectivas historiográficas que criticam essa história positivista. O marxismo ou o materialismo histórico foi uma vertente historiográfica que surgiu a partir dos trabalhos do Karl Marx e do Friedrich Engels. Basicamente, e aí se estabeleceu uma tradição marxista de estudos históricos que foi se constituindo no século XX e que se mantém até hoje. É uma tradição que tem com várias leituras, com várias interpretações, mas que, de alguma maneira, se preocupa com uma história social e econômica, preocupada com os processos de mudança e permanência, que procuram principalmente entender a história como processo e como totalidade complexa. O marxismo, enquanto perspectiva historiográfica, procura principalmente entender como se estabelecem os processos históricos, de como é que se estabelecem os processos de continuidade e ruptura, e como a realidade ela é pautada na síntese de diferentes determinações. Quer dizer, você não consegue entender uma realidade apenas de um ponto de vista. Você precisa pensar aquela realidade a partir de diferentes pontos de vista, a partir de diferentes perspectivas. E essa é o que o marxismo chama de totalidade complexa. Esse é a contribuição, né, do marxismo. E o movimento dos análises, que é outra perspectiva historiográfica, procura entender a história social e econômica baseada em uma ampliação dos recortes temporais, espaciais e documentais e na articulação interdisciplinar com as ciências sociais. Então, o movimento dos análises é um movimento que vai procurar entender a história a partir de uma comunicação profunda com as ciências sociais, com a geografia, com a filosofia, com a psicologia, com a sociologia. E aqui os análises ele vai obviamente criticar uma narrativa, uma história pautada numa história tão somente numa perspectiva da história política, tão somente pautada em documentos oficiais, na ação dos grandes homens, vamos dizer assim. Então, a partir disso, os análises e o marxismo eles têm elementos em comum. Embora sejam vertentes específicas, separadas, cada uma tem a sua perspectiva, mas há alguns pontos de comunicação, que são perceber, sobretudo, a ação dos sujeitos históricos. Isso é um conceito e uma perspectiva fundamental. Os análises e o marxismo procuram entender a ação do sujeito histórico, a dialética da duração. O que isso quer dizer? É entender que o tempo histórico ele é formado por diferentes durações. Você tem a curta duração, você tem a média duração e você tem a longa duração. Então, só de pensar que a temporalidade ela tem diferentes durações já quebra com a ideia de tempo cronológico, de tempo linear, que seria o tempo do calendário, né? Por exemplo, o tempo curto seria o tempo da política, seria o tempo dos fenômenos políticos, que são aqueles tempos conjunturais. O tempo médio seria o tempo das conjunturas econômicas, que são aqueles tempos que têm uma duração um pouco maior, que o tempo da política, mas é uma duração um pouco maior que o tempo da política, mas é uma duração um pouco menor em relação a, por exemplo, o tempo das mentalidades, que seria o tempo da longa duração. Então, quer dizer, o tempo da longa duração é um tempo que leva uma profundidade de estabelecimento dos fenômenos da mentalidade são muito maiores. Por exemplo,
Sim, sim, essa é esse é um debate em relação à cronologia que, sim, tem uma perspectiva que está relacionado a uma dimensão eurocêntrica, sim, esse é um limite. Mas que, a partir do momento que isso foi incorporado para a realidade brasileira, houve uma comunicação em relação a isso, de tentar pensar essas contribuições para a realidade brasileira. Isso é um ponto importante. Sim, esse debate aqui ele está sendo estabelecido a partir de um ponto de vista europeu. Sim, essas duas vertentes historiográficas elas são europeias. Por exemplo, o marxismo é alemão, vamos dizer assim, e a escola dos análises é francesa. Sim. Mas o que é interessante aqui perceber é que a duração, a cronologia, essa perspectiva da temporalidade, ela não apenas se pauta numa perspectiva linear, que era o que a história positivista apresentava. Eles procuram perceber as diferentes durações dos fenômenos sociais, quer dizer, os fenômenos políticos são fenômenos de curta duração, os fenômenos econômicos são fenômenos de média duração e os fenômenos de mentalidade são fenômenos de longa duração. Outro ponto é a relação entre agência e estrutura. Então, quer dizer, uma coisa aqui que eles tentam perceber é como é que a ação do sujeito histórico ela é condicionada pela estrutura. Quer dizer, você pensar que os sujeitos históricos eles não estão determinados pela estrutura social, entende? Mas de pensar como a nossa ação social ela não está determinada, mas ela está condicionada. Quer dizer, a nossa ação ela tem determinadas condições. Nós podemos agir, entende? Mas a nossa ação ela é condicionada. Ela tem alguns limites. E essa é uma perspectiva que essas duas vertentes procuram entender, que é a relação entre agência e estrutura. Quer dizer, de pensar a ação do sujeito histórico num determinado contexto. E a outra dimensão é a metodologia interdisciplinar, quer dizer, de pensar como é que a história se estabelece na comunicação com outras disciplinas das ciências humanas. Então, a partir dessas três discussões, dessas três vertentes, as autoras vão procurar entender qual é a relação entre a historiografia, né, essas perspectivas historiográficas, e o ensino de história a partir dos PCNs. Então, e aí esse é um ponto que eu já tinha falado anteriormente e que é extremamente importante. Os PCNs, a relação entre os PCNs e o ensino de história está profundamente relacionada ao seguinte: a relação entre a historiografia e a perspectiva pedagógica. Essa é uma ideia central, gente. O que isso quer dizer? Uma perspectiva historiográfica que está aberta a uma abordagem interdisciplinar, ela tem muito mais a contribuir no ensino. Uma perspectiva historiográfica interdisciplinar, ela tem a possibilidade de contribuir para o ensino, tenha também uma abordagem interdisciplinar. Porque no ensino de história, você tem sempre a relação entre historiografia e a perspectiva pedagógica. Você tem sempre a relação entre o saber histórico acadêmico, o saber histórico de referência, que é a historiografia, e o saber histórico escolar, que é o conhecimento que é produzido na escola, entende? Então, se você é alinhado, se você adota uma perspectiva historiográfica que favorece o debate interdisciplinar, isso também vai favorecer com que você tenha uma discussão na escola, na disciplina escolar, no saber escolar, no ambiente da escola, que também favoreça uma perspectiva interdisciplinar. Então, aqui tem uma relação direta entre historiografia e a perspectiva pedagógica, entre o saber histórico acadêmico e o saber histórico escolar. Esse é um aspecto fundamental, porque as autoras elas dizem o seguinte: se você tem uma perspectiva histórica que se preocupa, como é a perspectiva positivista, que se preocupa em promover uma história profundamente política, que promove uma perspectiva
de uma cronologia linear, que se preocupa com grandes personagens, essa perspectiva, ela está vedada, ela está fechada para um diálogo com outras disciplinas, entende? Porque ela não está preocupada com uma perspectiva de se estimular a discussão do conhecimento, principalmente para entender a diversidade de sujeitos históricos que fazem a história, entende? Isso não vai favorecer, por exemplo, com que esse conhecimento ele se comunique com a experiência social dos estudantes. Então, você ter uma perspectiva histórica aberta à interdisciplinaridade, ela necessariamente vai estimular uma prática interdisciplinar na escola. Isso é um aspecto fundamental. E isso vai se estabelecer a partir da contextualização e da problematização dos saberes escolares, de acordo com a experiência social dos alunos. Então, uma perspectiva histórica, uma perspectiva historiográfica que esteja aberta ao debate interdisciplinar, ele vai favorecer a contextualização e a problematização dos saberes escolares de acordo com a experiência dos alunos. Porque, lembrem, a perspectiva interdisciplinar, ela procura fazer com que o conhecimento escolar ele se aproxime da realidade dos alunos. Então, é fundamental que você paute a sua prática pedagógica numa perspectiva histórica, numa perspectiva historiográfica que favoreça o debate interdisciplinar. Outra dimensão do debate que elas trazem é o livro didático, que é uma coisa que eu falei para vocês na aula anterior, na nossa aula inicial. O livro didático ele é importante porque o conteúdo dele estabelece uma relação entre a perspectiva historiográfica e pedagógica, né? A própria maneira de organização do conteúdo do livro didático, ele está pautado numa concepção de história e numa concepção pedagógica, e que é fundamental que, a partir do momento que o livro didático ele apresente limitações, que ele apresente problemas, desatualizações, é fundamental que ele seja problematizado e ressignificado, que foi aquele debate que eu falei para vocês anteriormente. O livro didático, ele é um material pedagógico importante para o professor trabalhar, mas é fundamental que ele seja um material problematizado pelo professor a partir do momento que ele apresente problemas, né? Que ele apresente desatualizações, que ele apresente estereótipos, que ele apresente problemas. Então, uma coisa que as autoras dizem é que o livro didático ele deve ser um elemento que o professor deve levar em consideração na sua prática pedagógica, e que, a partir do momento que ele apresente problemas, ele deva ser problematizado e ressignificado. Isso é um aspecto fundamental. E a última discussão que encerra o terceiro aspecto aqui da discussão do texto é a formação dos professores de história. E aí essa é uma coisa que eu tinha falado para vocês anteriormente. Hoje isso tem sido uma discussão que tem procurado se superar um pouco mais, mas um elemento que pautou por muito tempo a formação dos professores de uma maneira geral, e a de história em específico, é a desarticulação entre as disciplinas pedagógicas e as disciplinas formadoras. O que isso quer dizer? Por exemplo, vou falar para vocês a minha experiência. A minha formação em História, ela foi uma formação que ainda foi pautada nessa desarticulação. Então, por exemplo, o curso de História ele tem 4 anos. A minha formação foi 3 anos de discussão apenas historiográfica. Então, eu tive História Antiga, História Medieval, História da Amazônia, História do Brasil. Então, essa discussão historiográfica. E no último ano que eu fui ter a discussão sobre a prática pedagógica. Então, eu fui ter discussão sobre prática de ensino, sobre legislação, sobre todas as discussões relacionadas à perspectiva pedagógica. Então, havia aqui uma desarticulação de 3 anos de discussão historiográfica e um ano de discussão pedagógica, entende? Então, aqui, os cursos de formação de professores, eles se pautaram muito numa valorização do bacharelado em detrimento da licenciatura. Então, quer dizer, o que acontecia, que hoje é um debate que tem se procurado superar,
você formava muito mais bacharéis em história, você formava muito mais historiadores, vamos dizer assim, do que professores de história, embora tivesse a dupla habilitação, né? Você estivesse formando ali um licenciado e um bacharel, mas efetivamente você estava formando muito mais um bacharel do que um licenciado. O problema disso era de que quando chegava na escola, o bacharel sabia muito de historiografia, mas sabia pouco sobre ensinar, sobre as discussões tanto da legislação quanto da prática pedagógica relacionadas a como entender a realidade dos alunos e como se comunicar com essa realidade, entende? Então, hoje, esse é um debate que a gente vem procurando superar, principalmente a partir disso, desse debate que a gente está fazendo hoje aqui, entende? De conseguir entender que é fundamental para uma prática interdisciplinar entender a relação que há entre a historiografia, os conhecimentos historiográficos, mas também o debate pedagógico. É necessário ter um equilíbrio entre essas duas dimensões que fazem parte da formação do professor de história, né? Mas também isso também é replicável para as outras áreas do conhecimento. Geografia, filosofia, sociologia, antropologia, essa discussão também é replicável. E para a gente encerrar o nosso debate, as conclusões do texto. Então, as autoras elas vão retomar o debate, basicamente a discussão que elas fizeram no texto, elas vão nas conclusões elas só vão apenas retomar, que estabelecer, defender, né, uma perspectiva histórica de interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, que é uma prática que leva em consideração os contextos históricos sociais dos sujeitos da aprendizagem. Então, a perspectiva de interdisciplinaridade que elas defendem é uma interdisciplinaridade com enfoque pedagógico que tenha uma preocupação, uma perspectiva histórica. Quer dizer, você tem que entender quais são as experiências dos sujeitos da aprendizagem, os alunos, sobretudo, né, que você vai lidar na sala de aula. Para você conseguir comunicar os conhecimentos escolares, no caso, os conhecimentos históricos, né, com a experiência dos estudantes, é fundamental você entender a experiência desses estudantes. Para você poder comunicar o conhecimento escolar com a experiência deles. A relação entre a legislação educacional brasileira e a interdisciplinaridade, e aí a gente falou, né, dos PCNs e os temas transversais. E, por fim, a interdisciplinaridade e o ensino de história é basicamente a relação entre a historiografia e a perspectiva pedagógica. Então, só para eu encerrar aqui o debate do texto, para conseguir fazer com que o ensino de história ele se paute numa perspectiva interdisciplinar, é fundamental que haja uma relação entre a historiografia e a perspectiva pedagógica. Quer dizer, uma abordagem histórica que seja aberta à interdisciplinaridade vai favorecer com que a prática pedagógica em história, né, o ensino de história, ele seja mais aberto a uma prática pedagógica e uma relação tanto com as outras disciplinas escolares e também a experiência dos alunos. Então, gente, essa seria basicamente a apresentação do texto, a discussão do texto. Muito obrigado pela atenção. E aí eu fico aberto às questões que vocês levantem, às discussões, às dúvidas que vocês ficaram. Aí agora eu fico aberto às contribuições de vocês. Obrigado. Não ficou nenhuma dúvida? Eu acho que é meio, sei lá, até boba. Quando você coloca ali essas não pequenas diferenças, mas você vai colocar ali a interdisciplinaridade, transdisciplinar, enfim, todos esses conceitos, eu fiquei tentando imaginar o meu curso, né, que é a LCH, onde que ele se encaixa assim mais... boa, bem, assim, boa questão. Não a ver com... Não é boba, não. É uma questão muito importante.
a própria a UFABC, ela é uma, uma universidade que é bem diferente das demais. Ela procura, a estrutura dos cursos já é uma estrutura interdisciplinar. Por exemplo, eu estava lendo o PPC, né, o Plano Pedagógico de Curso. Vocês inicialmente têm disciplinas gerais, né? Então, vocês já tiveram disciplinas de geografia, né? Agora vocês estão tendo as de geografia agora? Isso, geografia agora. Agora assim, pelo menos, se você for ali mais ou menos, né, fazendo disciplinas que eles indicam, né? Agora que a gente entrou, que entrou geografia. Quais foram a do quadrimestre passado? Quadrimestre passado, misericórdia, você quer assim de... Deixa eu pensar. Teve uma de ciência, não teve? Uma de ciência? Não, a gente fez biodiversidade, diálogos interdisciplinares de gênero, didática, estudos étnicos raciais e com a Márcia, pesquisa, metodologia em pesquisa e educação. Tá ótimo. Pode falar, Luriel. Tá. Desculpa, Lu, eu pensei que você tinha terminado. Pode falar, Luriel. Lauriel. Tá me ouvindo, Lauriel? Não tá funcionando. Aqui tá parecendo que tá desligado. Ai. Ó, quando ele voltar, a gente continua. Voltando, Lua, vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Ah, não, voltou. Pode falar. Entrei. Pode falar. Pode falar. Agora tá dando pra escutar. Essa pergunta que a Lua fez, eu já me fiz algumas vezes, assim, em relação a uma licenciatura em filosofia. E a conclusão que eu cheguei foi que a UFABC e o meu curso, eles são multidisciplinares. Então, existem várias disciplinas que tem até uma pegada, assim, um nome super bonito, super legal, com várias questões para a gente discutir, mas as aulas em si e o assunto em si, ele não é interdisciplinar, porque a gente ainda carrega, inclusive na universidade e na academia no geral, algo que não muda, né? O estigma ali, e as conversas, e a forma como a gente constrói o conhecimento na universidade em si, hoje, ela não é interdisciplinar, né? E aí, para a gente fazer com que, sei lá, estudos étnico-raciais seja interdisciplinar, ou até as matérias que eles falam que todo mundo tem que fazer, porque é super, sei lá, BM. O que é pelo BM? menos no meu curso. O que é BM? Bases matemáticas. Qual é o teu curso? Licenciatura em filosofia. Tá ótimo. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Então a universidade hoje ela também precisa rever suas bases, né? Rever a forma como constrói conhecimento para que a gente consiga também ter disciplinas interdisciplinares e a universidade ser interdisciplinar como ela se coloca. Se propõe, né? Isso mesmo. Parece que tem aspectos, né? Tem aspectos, assim, bem como você falou, essa coisa de misturar as disciplinas, mas não a relação com a comunidade, não rever o currículo, né? Então assim, tem alguns aspectos que estão ali nessa caixa, que é entendido como interdisciplinaridade, mas não no contexto geral, assim. Isso. Olha, isso que vocês estão me falando é a experiência de vocês numa universidade que tem o plano pedagógico dela interdisciplinar. Então, por exemplo, essa é uma coisa que, por exemplo, as outras universidades não têm. Claro, isso é uma coisa que está posta, mas tipo, a UFABC deveria estimular isso porque a própria estrutura dela é essa, entende? E a gente já tem limite, né? Essa estrutura me permitiu, de certa forma, bancar uma interdisciplinaridade por mim mesmo. Então, eu tô na licenciatura, mas eu já fiz matéria da química, eu fui mesmo. Eu tô há muitos anos na universidade porque eu fiquei muito doido, peguei matérias de cursos que não tem nada a ver com o meu e fui conhecendo. E percebi também que as matérias ofertadas,
elas se conversam, né? Dependendo na grade ideal, as matérias, as disciplinas, elas se conversam de certa forma. Mas aí eu conversando com a galera, lendo os textos e tentando bem aos pouquinhos fazer com que os assuntos se conectassem, a universidade me permitiu isso porque a gente é livre, né, para pegar as matérias e contar com matéria livre e tal. Então é uma brisa estrutural, né? Isso que vocês estão me falando, por exemplo, foi uma coisa que as autoras falaram no texto, entende? Tipo, não é fácil, entende? De fato, não é fácil. E pensa isso na escola, no chão da escola, entende? Se a gente já não consegue fazer isso bem na universidade, pô, tipo assim, tá, beleza, consegue fazer no nível da distribuição das disciplinas, tanto que você consegue construir a sua grade, porque é interdisciplinar. Beleza, mas e a prática? Consegue ser? É difícil, né? Pode falar, Luciano. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu fiquei pensando uma coisa. Talvez a cronologia do que ela falou esteja um pouco certa nisso. Primeiro a gente tem que conhecer as bases, pensar nos conceitos para tentar aplicar. Na UFABC entrou um projeto pedagógico interdisciplinar. Mas os professores não estavam preparados, a gente não está preparado e a gente não discute. Essa é a primeira disciplina que a gente discute. O que é interdisciplinar e como fazer. A gente tá falhando, Luciana. Posição. O teu microfone tá falhando. Posição. Luciano. Agora. Luciano não. Tá travando, né? Tá travando isso. Pera aí. Agora eu acho que melhorou, que eu tô vendo vocês direitinho. Melhorou. Tá tendo uma justa posição de matérias, porque a gente não sabe o que é, a gente não discute as matérias. Eu tenho uma aula de educação de história da educação, que me matou, que era uma visão eurocêntrica. Eu falei, mas os conhecimentos vêm de outras coisas, de outras áreas, e o professor ficou bravo comigo, que ele queria pôr a visão eurocêntrica, e eu falei, gente, a gente não discute isso. E na faculdade, eu acho que deveria ter mais discussão sobre o que é isso, tanto para os bacharelados como para a licenciatura, porque senão a gente nunca vai conseguir pôr na base, nos alunos, isso. Não sei. Então, sim, essa é uma questão do texto que é isso mesmo. Essa é uma discussão que deve pautar a formação dos professores aqui, a nossa discussão, para que isso vá se desenvolver na ponta, né, na escola. Lua, pode falar. Eu sinto que, tipo, quando a gente tenta conversar com os professores, eles, de uma forma geral, eles acham que tem a ver com a pesquisa pedagógica pessoal deles, assim, não com um problema estrutural, sabe, tipo, que está relacionado com toda a universidade, né, todo esse conceito mesmo de academia, que foi feitado nessa coisa, né, que já foi falado aqui, totalmente colonizada, enfim, desbranquecida, europeia e tal. E aí eu acho que sempre eu sinto isso, assim, a gente, não, vamos propor outra coisa e tal. Parece que o professor se sente, sabe, pessoalmente atingido, e não é sobre isso, assim. Sabe, a gente tá, imagina, o contexto social, Brasil pós-pandemia, a gente está vivendo o ataque alienígena, sei lá, qualquer coisa, se quiser inventar. Qualquer coisa. Então, nesse contexto, assim, para mim, o professor tinha que, sei lá, eu nem sei. Eu não consigo nem pensar, às vezes, assim, sabe? Porque a gente entrou em 2020, professores, assim, no primeiro quadrimestre, muito conteudista, a gente, assim, tentando entender o que era o online, tentando entender o que era a universidade. Estamos tentando entender até hoje, né? Estamos tentando entender até hoje. Não, agora, pelo menos, a gente sabe entrar, sabe? Antigamente tinha...
A minha primeira aula na FABC com o professor Silvio só estava eu e uma outra garota, de 60 pessoas, ninguém conseguiu nem entrar. Sabe, tipo, e os professores captando conteúdo, assim, às vezes eu sinto que esse diálogo é muito difícil, assim, porque no alto das cadeiras, né, dos carimbos doutorísticos, o professor não quer conversar com a gente, assim, ouvir, sabe, que a gente tá, mesmo a comunicação, ela começa a existir de uma forma tão hierarquizada que a gente não consegue nem ouvir, nem, sabe, aprender, quiçá aprender, saca? Sim. Esse feedback de vocês é muito importante, porque a minha perspectiva é exatamente de procurar romper com isso. Eu não quero dizer que talvez eu não vá incorrer em erros, vamos dizer assim, mas uma coisa que eu procuro estabelecer é isso, assim, de dialogar, conversar, entender a experiência de vocês. Por exemplo, isso que vocês estão me falando é extremamente importante, porque foram discussões que vieram no texto, porque isso não é nada novo, né? Isso são problemas que estão colocados, que é para a gente pensar sobre isso e procurar formas de lidar, trabalhar para superar, né? Gente... Mas a LCH é o quê? É multi? É trans? Então, é o quê? Então... Acabou que você não respondeu. Então, é porque, pelo que eu entendi, eu diria que seria pluridisciplinar, porque estão relacionadas às disciplinas de ciências humanas, só que parece que vocês também têm possibilidade de fazer outras disciplinas que estão fora das ciências humanas, né? Teoricamente, sim. Mas fala, Nicole. Oi, gente. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, eu tive aula com... Eu acho que a maioria já teve aula com o Alex, né? Sobre didática. E a gente, numa das aulas dele, a gente realmente entrou nesse campo. Afinal, o que é vendido, né? Essa interdisciplinaridade, realmente, de fato, é teoria prática ou é basicamente teoria? E aí a gente chegou ao consenso, eu falo a gente, a sala como um todo, a gente conseguiu realmente distinguir o que seria inter, o que seria pluri, o que seria a parte trans. A gente se identificou no pluri, por quê? Porque muito dos conceitos, aliás, muitas das disciplinas ofertadas, elas conseguem conversar entre si, como agora está conversando, pelo menos eu acho que é o quadro que mais está conseguindo conversar. Tá na minha concepção. Então, história, basicamente, aliás, 3 de história, uma é prática, a outra é geografia, então, praticamente tudo que a gente está conseguindo construir, basicamente, sempre voltada à crítica, né, na verdade, à construção do conhecimento, e muito dessa parte decolonial, eu acho que tudo está casando. Eu acho que é o único quadro que eu estou realmente feliz, assim, em relação para falar que a gente pode sair um pouquinho do pluri e tentar um inter aí. Mas sim, a gente, para o mês passado, a gente determinou não. A gente concluiu que o nosso curso seria pluri. Porém, professor, eu tenho bastante dúvida, tá? Porque a gente discutiu um texto ontem, enfim, do Giroto, não sei se vocês conhecem. Se chama dos PCNs a BNCC. Como se tocou muito, né, das PCNs, eu acho interessante a gente, antes de qualquer coisa, antes da gente pensar em ideal, porque eu entendo que ela faz, eu não vou falar uma crítica acerba, mas ela traz a realidade sem romantizar, como você mesmo trouxe. Mas alguns pontos, na verdade, não falo que foram ocultados, mas não foram revelados dentro do próprio argumento dela, dessa construção do conhecimento, sociedade, aluno, professor, aliás, a comunidade escolar, dentro da própria, do próprio PCN, né, como o próprio Giroto traz nesse artigo dele. Deixa eu só ler aqui o nome do artigo inteiro, que aí eu acho que já dá dos PNCs, do PNS, na verdade, da PNCC, o ensino de geografia sobre o domínio neoliberal. Basicamente, dentro da própria formulação, a comunidade escolar, os próprios agentes que tenham minimamente essa dimensão do que seria essa interdisciplinaridade, ou mesmo a transdisciplinaridade, eles poucos são convocados, eles são ignorados a ponto de, basicamente, quem financia toda essa parte da BNCC. Se a gente for ver, a gente tem instituições como o Banco
Banco Itaú, né? O próprio Banco Mundial também ele entra com alguns aspectos do neoliberalismo, se a gente for pensar em capitalismo, usando essa maximização, né, do sempre mão de obra, mão de obra, mão de obra. Então, basicamente, essa conclusão do estudo se torna algo muito mais tecnicista do que mesmo a prática, né, do que mesmo essa aproximação que a gente traz do pessoal, essa construção do conhecimento dentro da escola e trazendo também de fora para dentro, como ele mesmo critica depois, enfim. Tem bastante coisa interessante nesse artigo. Porém, na verdade, a mim... Ai, paralisou. A internet tá... Caiu. A toda? A minha. Tá tentando reconectar. Os 4G que eles colocaram. Caiu minha internet, que merda. Eu nem sei como faz pra compartilhar aqui, Giovana. Não posso compartilhar porque o meu iPhone. Né? Não sei como é que faz. Tenta, tu tens? Só pra eu encerrar. Tá. Porque já tá encerrando. São 3-1. Que ótimo, pelo menos se tivesse um. O quê? Não. Não, tinha 5, tinha 6. O que eu tava falando. Tá, não fala isso. Já tá aí. Vê se aparece. Não sei se vai poder compartilhar com o meu iPhone, né? Mas eu já consegui. Já apareceu aí? Peraí. Apareceu o iPhone, deixa eu falar. É Giovana com G maiúsculo, 1984. Giovana. Porque eu sou matutinho e eu nunca tinha te visto. O Lauriel é bases matemáticas? Eu não entendi. É bacharel, BCH e licenciatura em filosofia, que é pelo BCH. Gente, é no antigo. Oi, vocês estão me ouvindo? É outro nível, né? Oi, gente. Professor, tudo bem? Voltei, foi eu que caí, desculpa, gente. Ah, eu até quebrou um pouco meu raciocínio, que a gente começou a falar outras coisas aqui. Sim. Mas, enfim, eu queria entender, na verdade, no contexto geral, realmente, assim, como a estruturação, na verdade, dessa curricularização, né, das normas de curricularização, elas são pautadas, basicamente, sempre voltadas a esse estudo muito mais tecnicista. Porém, quando há a brecha, no caso das antigas PCNs, né, que estimulava essa interdisciplinaridade sem mesmo conceituá-las, já daí para abrir esse campo, na verdade, não falo imaginário, mas esse campo da autonomia, mas ao mesmo tempo, ele linka, na verdade, também, a mercantilização faz com que haja uma concorrência interna, digamos, eu falo mercantilização a partir do momento que o próprio Estado, o próprio governo, ou a própria instituição bonifica aquele professor, basicamente, que alcançar uma meta estipulada por eles mesmos. Então, assim, como é que você tem essa autonomia direcionada a um resultado de uma avaliação totalmente tradicionalista, digamos, né? Como é que se quebra basicamente essa descentralização centralizada, como o próprio Girotto coloca no texto dele, porém, ainda assim,
vendendo essa ideia de que se tem autonomia, de que se dá, de que se repassa. A própria BNCC, ela passa autonomia para o professor, né, numa das diretrizes dela, porém a gente sabe que essa autonomia é inexistente dentro do campo escolar. Como a gente estava comentando, eu acho que é muito mais fácil, se nem mesmo na universidade, o que é vendido como inter é pluri. Então, assim, como é que a gente consegue avançar para além da formação dos professores? Porque eu acho que a consciência, ela é muito oriunda do estudo. E o estudo, ele está sendo velado a partir do momento que você forma professores, né? Que você limita, basicamente, esse conceito da criação, esse conceito da construção de conhecimento dentro das próprias universidades ou das próprias faculdades, quando a gente fala de formar para ir trabalhar, não abrindo dessa mão tecnicista, como você desenvolver a criatividade ou esse conhecimento, esse consciência dentro do conhecimento, sendo que quando você chega no próprio local de trabalho, você só está ali para replicar. Então, assim, você replicava na escola, você replicava dentro da própria faculdade ou universidade, você não tinha, na verdade, essa parte de extensão, a gente discutiu bastante, enfim, que está sendo cada dia mais curriculada. Atualmente, agora, a gente tem que fazer praticamente 10% de toda a carga horária voltada para a extensão, só que, assim, é curricularizada. Então, assim, onde está o espaço da criação do conhecimento? Sim. Onde a gente consegue trazer, ter essa troca do conhecimento interno e externo, ou com a própria comunidade da universitária. Então, assim, eu não vejo esse espaço tão amplo. Sim. Eu não vejo esse espaço sendo ofertado. Então, a minha pergunta basicamente seria essa. Então, como repensar esses espaços dentro da limitação que a gente vive hoje? Tá, só para eu responder a pergunta da Nicole, o Lauriel quer fazer alguma pergunta complementar? Eu queria comentar isso que a Nicole falou. Eu fico me perguntando muito isso também, o que a Nicole perguntou e tal, é uma questão para mim. E a função dos coletivos na universidade e de movimentos que se organizam, coletivos de pessoas, coletivo negro, coletivo LGBT, as comissões, todas essas organizaçõezinhas que estão para além da sala de aula, essas organizações, elas permitem, sabe, que a gente converse com a comunidade de alguma forma, né? Sim. E aí o diálogo desses coletivos e dessas organizações com a sala de aula também poderia ser algo muito interessante. As discussões paralelas, porque, por exemplo, o Coletivo Negro Vozes, quando ainda a gente não tinha passado pela pandemia, existia o sarau Empretecer, esse sarau acontecia, alguns escritores, inclusive de temáticas africanas, levavam seus livros e artes para esse sarau. A gente fazia uma troca uma troca de conhecimento, né, porque também é uma galera para falar de um assunto específico sobre uma questão de políticas públicas que a gente estava passando naquele momento. E aí a galera passava de diversas áreas, se juntava ali, trocava essa ideia. Né? Isso pessoal de Santo André ou de São Bernardo? Dos dois. O Sarau Empretecer, ele acontecia tanto no campus de Santo André quanto no campus de São Bernardo, alternava por mês, e é um coletivo da universidade no geral. Né? Nicole, pode falar pra gente, só pra gente fechar. Desculpa. Tá, eu acho que ele puxou na verdade, uma linhagem que eu acho que eu já discuti, na verdade, tanto com a Sombrio quanto a Carrena, e é exatamente isso. Porém, exatamente esses coletivos, eles ainda são muito nichados. Então, o conhecimento que é formado,
pelos coletivos, inclusive eu acabei de receber o e-mail, né, da comissão, fui selecionada, que bom, mas enfim. Vamos que vamos. Só que ainda é muito limitante. É o que eu tô falando. Ainda assim, tudo nos limita. Então, sempre são os mesmos interessados, sempre em reuniões que envolvem, vamos lá, racialidade, ou que envolve o estudo de gênero, sempre são as mesmas pessoas. Entendi. Sempre são os mesmos núcleos. E ali, o conhecimento, por mais que a gente traga, vamos lá, que nem que interdisciplinaridade em história, por mais que a gente traga esses temas, a gente não consegue o alcance da massa. Eu sei. E é isso que me incomoda muito, é exatamente isso. Como alcançar a massa quando a gente está limitado e ainda assim trabalhando nesse limitado a 1000. Eu faço parte das plenárias, só que assim, dentro das plenárias, eu sinto falta de bastante discente. A gente praticamente não tem voz lá. Então, praticamente é unânime, massacrados nós estamos. Por isso que eu acho que tomar a frente, óbvio, desses coletivos é um passo. Mas ainda assim, eu acho que é muito nichado e a gente precisaria para além do nicho que a gente já concentrou. Tá, olha, a pergunta da Nicole é uma pergunta extremamente vasta. Eu vou tentar vou tentar ser sucinto, porque a gente já deu uma passadinha, mas é o seguinte, sim, Nicole, você consegue identificar vários elementos da ação da estrutura sobre a nossa ação enquanto sujeito, enquanto professoras, enfim, tanto na universidade quanto na escola. De fato, como é que a gente pode fazer, e eu entendo perfeitamente, porque assim, eu trago uma discussão para a gente pensar o seguinte, a nossa formação, o que a gente pode fazer, na nossa discussão da nossa formação, esse era o aspecto do meu debate. O elemento que tu traz é um elemento lateral, né, que está relacionado e que está profundamente relacionado à prática na escola. Tipo, como é que a gente pode pensar essa margem de ação do nosso trabalho interdisciplinar se a gente chega num ambiente escolar que ele é profundamente pautado no repasse de conteúdo para preparar para a Provinha Brasil, para preparar enfim, para essas várias avaliações institucionais, né? O que eu penso é o seguinte, de fato, a nossa margem de ação nesse contexto, que é cada vez mais marcado por imposições e por pressões para limitar a nossa ação, para, na verdade, fazer com que a gente seja apenas que a nossa ação fique quase restrita a uma educação bancária mesmo, a repassar a conhecimentos, a transmitir, reproduzir conhecimentos. Uma coisa que eu penso a reflexão sobre isso, identificar essas estruturas, esses limites, já é um aspecto importante. Claro que não é o bastante, mas é um aspecto importante. Agora, em relação à nossa ação na sala de aula, essa é uma dimensão da seguinte: de fato, a nossa autonomia ela é muito tolhida, muito limitada, mas eu penso que a gente ainda tem alguma margem, entende? E aí isso é importante de pensar, assim, eu não tenho respostas prontas para isso, porque a tua pergunta é muito complexa, entende? E que é uma coisa que está aberta para todos nós aqui, enquanto professores que estou aqui trabalhando com vocês, mas vocês, professores em formação, que nós temos que pensar sobre isso, entende? Uma outra coisa que eu não consigo ver uma outra saída que não seja conversarmos exatamente como estamos conversando aqui agora, de entender qual é a nossa situação, quais são os limites da nossa ação e o que é possível de ser feito, entende? Porque não vai ser através de saídas individuais que a gente vai conseguir sair dessa situação. A gente só vai conseguir sair através da mobilização e de saídas coletivas. Não sei se vocês me entendem. Exatamente. O novo ensino médio, gente, isso é um crime. É uma barbárie. Entendeu? O novo ensino médio é uma barbárie.
Quando a Nicole estava falando essa questão de que o professor pode escolher, o professor pode fazer, é a mesma coisa que eles estão fazendo com o itinerário de formação. Aquilo ali é um crime, gente, sem sacanagem. Desculpem dizer isso, mas aquilo é só um exemplo, só uma coisa bem simples, bem básica para vocês entenderem a situação que a gente está de destruição da escola pública. O novo ensino médio está sendo implementado nas escolas públicas, ele não está sendo implementado nas escolas privadas. As escolas privadas continuam com a mesma estrutura. Entendem? Eles querem criar um fosso cada vez maior entre a escola pública e a escola privada. E quando eu disse na aula para vocês de apresentação de que a escola pública ela é um dos elementos fundamentais da democratização da escola da sociedade brasileira, por isso que ela está sendo atacada desse jeito. Entende? Mas, olha, gente, eu fiquei muito feliz com a participação de todas. Muito obrigado de todas e de todos. Muito obrigado pela participação de vocês. A aula ficou bem mais dinâmica agora nesse final. Eu espero que nas nossas próximas aulas essa participação ela continue, tá bom? Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. E aí a gente se encontra agora na aula do dia 3, né? Eu queria propor da gente ter um tempo a mais, assim, pra gente poder fazer essas discussões. Que, por exemplo, a gente entrou às 2, né, e tá saindo agora. Tá. E aí teve uma aula à disposição muito boa, né, e tal, muitas informações importantes pra gente conversar, mas aí ficou um tempinho reduzido pra gente poder conversar, trocar ideia, ouvir. Tá bom. Eu vou organizar melhor a apresentação, eu acabei me alongando um pouco mais e ficou um tempo um pouco mais reduzido para discussão, mas sim, vou tentar organizar para a gente ter um espaço maior para o debate, que hoje foi bastante rico, mas eu vou organizar para isso sim. Obrigado pela sugestão. Gente, eu me despeço de vocês, muito obrigado pela participação e até a nossa próxima aula no dia 3. Eu vou mandar para vocês, eu já mandei, né, o material da próxima aula, eu já mandei. Então, a gente... Professor, você pode ficar um segundinho, só queria falar uma coisa com você? Um segundo depois que a aula acabar. É muito rápido. Tá bom, pode sim. Gente... Professor, deixa eu só fazer a última pergunta, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar com isso na cabeça e eu vou ficar pesquisando e vai vir mais autores, mais conceitos. Professor, só uma pergunta. Pelo menos, não falo no senso comum porque, querendo ou não, é conhecimento. Mas o que Porque, assim, eu pelo menos estou ouvindo muito principalmente da área pedagógica, que a transdisciplinaridade, ela é uma evolução da Inter. Porque alguns autores estão defendendo isso, essa superioridade. O que, na verdade, a gente pode considerar que realmente, de fato, seja superior, se isso que exista, porque eu acho que cada uma vai encaixar numa dinâmica diferente. Sim, é exatamente isso, sim. Assim, gente, tem determinados autores que vão defender, entende? Então, eu não acho que seja... Eu acho que cada perspectiva cabe dentro de uma proposta, entende? Eu não acho que seja uma evolução. Eu acho que é uma perspectiva que cabe em determinadas propostas e talvez não caiba em outras, entende? Não, eu falo isso porque o Edgar Morin, na verdade, ele defende a transdisciplinaridade como se fosse o supremo. Sim, entendi. Entendi. Então, se tu vai ver, vai ter outros autores que vão defender exatamente o contrário. E esse é o debate que está aberto, entende? Ah, professor, obrigado. Não vou mais encher o saco, pelo amor de Deus. Obrigado, gente. Pode falar, Luciano. Pode falar, Luciana. Felipe, eu vou embora. Eu vou tirar essa internet, tá? Se vocês puderem me ajudar. Será que o Paulo Freire já estava à frente disso? Pois já não era um projeto que ninguém tinha visto? Sim, o Paulo Freire está relacionado, ele estimulava isso, sim. De fato, quando vai se estabelecer a discussão da interdisciplinaridade, pensando a realidade da escola, que é dos anos 80 para os anos 90, o Paulo Freire está fazendo essa discussão já na década de 70, na década de 80. Ele já estava adiantando alguns debates. Sim, ele já estava
Só que ele não falava necessariamente enquanto interdisciplinaridade, falava de temas geradores, falava da questão do diálogo, de pensar a realidade do aluno. Então, essas coisas ele falava, não falava com essa palavra, mas ele já estava desenvolvendo isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Até a nossa... Opa, João, pode falar. Oi, professor. Tudo bem? Sim. Eu só queria perguntar uma coisinha, se não tem como mandar a gravação por e-mail, a gravação da parte Então, João, uma coisa que eu tinha falado no começo da aula que foi a seguinte, eu estou organizando isso para disponibilizar a gravação das aulas para vocês, porque por e-mail não dá, porque é 800 MB um vídeo. Então, é muito pesado, não tem como mandar por e-mail. Quando eu regularizar o meu Moodle, eu vou tentar mandar por lá, mas eu estou tentando disponibilizar o vídeo no YouTube também. Então, eu estou organizando isso, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Bom, obrigado. Então, gente, tchau, tchau, até a próxima aula. Oi. Não, é só uma questãozinha, assim, que eu normalmente sou da turma do noturno, né? E eu resolvi, enfim, eu achei que dialogava, né, com o meu quadrimestre, assim, né? Acho que a gente tá aqui num lugar de, enfim,